Olá pessoal, então, tudo na paz? Viva! Minha gente, vamos resolver uma questão do caderno de Ciências da Natureza do Enem 2017, uma questão de física, claro, envolvendo a fibra ótica, uma questão show de bola. Mas antes que eu comece a resolver, eu não me canso, eu vou te fazer aquele pedido de sempre, que caso não esteja inscrito no nosso canal, que se inscreva, por favor, ative as notificações e, claro, se gostar da explicação, dê o seu like, como sempre vai nos ajudar, ok? Muito bem, vamos lá para a lousa digital, tá aí, e vamos fazer a leitura juntos. Em uma linha de transmissão de informações por fibra ótica, quando o sinal diminui sua intensidade para valores inferiores a 10 decibéis, se você quiser pronunciar como se diz no dia a dia decibéis, fique à vontade, tá? Mas você sabe que, diferentemente, fica maior aqui para te explicar isso. No nosso idioma português, se uma palavra termina em L como pastel, então o plural vai ser pastéis e não pastéis. Vai ser pastéis, perfeito. Você sabe disso, né? Só que física segue uma outra regra. Não é o português. Existe uma regra que o plural é você acrescentar S. Então, Pascal, por exemplo, que é a unidade de pressão no sistema internacional, que é o mesmo que o Newton por metro quadrado. O plural vai ser pascals. E decibel, plural, é decibels. Mas se você quiser, como no cotidiano, falar decibéis, fique à vontade. O importante é entender direitinho o que está acontecendo e resolver a questão corretamente. Vamos lá, então? Muito bem. Então, vou repetir. Ele diz o seguinte: quando um sinal diminui sua intensidade para valores inferiores a 10 decibéis, este precisa ser retransmitido, certo? No entanto, intensidades superiores a 100 decibéis não podem ser transmitidas adequadamente. A figura apresenta como se dá a perda de sinal, perda ótica, para diferentes comprimentos de onda para certo tipo de fibra ótica. Qual é a máxima distância em quilômetros que um sinal pode ser enviado nessa fibra ótica sem ser necessária uma retransmissão? A maior distância sem ser necessária uma retransmissão. Vou ficar maior de novo aqui. Seguinte, o que é que você precisa? Primeiro, interpretar o gráfico e decidir qual é o comprimento de onda que você vai usar. Porque para certos comprimentos de onda, para cada comprimento de onda que ele destaca, tem uma perda em decibéis por quilômetro no eixo Y. Só claro que você vai buscar a menor perda, um comprimento de onda que te dá essa menor perda. Tranquilo? Isso vai ser a primeira etapa. Em seguida, você tem que se lembrar que se você emitir o sinal com uma intensidade superior a 100 decibéis, você satura a linha, não vai funcionar perfeitamente. E se o sinal chegar lá no final com a intensidade menor do que 10 decibéis, ele tem que ser retransmitido e você não quer isso. Então, qual é a ideia? Eu vou escolher um comprimento de onda para ter a menor perda, e aí eu vou decidir qual é essa menor perda, e depois eu vou emitir um sinal com a maior intensidade para não saturar a linha, 100 decibéis. E vou ter a perda máxima. Não pode chegar lá com menos do que 10 decibéis, senão tem que ser uma retransmissão. Então eu vou buscar uma perda máxima de quanto? De 90. Inicio com 10, chega lá no mínimo com inicio com 100 decibéis, chega lá do outro lado com no mínimo 10, então há uma perda de 90 decibéis, e aí eu vou finalizar a questão com uma regra de 3. É isso. Vamos lá devagar então agora? Vai para a lousa. Investigue esse gráfico, vamos aqui de azul. Qual é a menor perda? Veja que a perda está aqui, a perda ótica em decibéis por quilômetro, e veja que a menor perda acontece aqui, ó. Para esse comprimento de onda de 1, ajuda aí, 0,5 micrômetro, certo? E essa perda, então, ela é de 1 decibel por quilômetro. Então é essa que eu vou usar, certo? Uma perda de 1 decibel por quilômetro, tá? Agora, como é que é a história? Se chegar lá para onde eu quero transmitir um nível, uma intensidade menor do que 10 decibéis, eu tenho que retransmitir, mas eu não quero. Então tem que chegar no mínimo 10. E eu não posso enviar mais do que 100 decibéis, senão a transmissão não é adequada. Você satura a linha. Então, veja só, se eu usar a maior intensidade de transmissão e chegar lá no mínimo
que é 10 decibéis, eu tenho uma perda de 90 decibéis. Por que eu estou pensando nessa perda máxima? Para ter o que ele quer, a maior distância em quilômetros. Por quê? Porque eu estou vendo aqui que no gráfico, com a fibra ótica, com o comprimento de onda que eu vou usar para ter a menor perda, eu vou perder por quilômetro 1 decibel. Se eu quero ter o maior número de quilômetros, eu tenho que usar a maior perda possível em decibéis. E a maior perda possível em decibéis é de 90 decibéis, concorda? Então vamos lá, escuta. Para uma perda de 90 decibéis, qual é a distância? Sabendo que a cada 1 decibel se perde, estou usando para esse comprimento de onda, 1 quilômetro. Então a regra de 3, muito simples, eu só fiz a regra de 3 para deixar aqui anotado o raciocínio, você nem precisava, mas tá aí, e com isso você tem uma distância máxima de 90 quilômetros. Muito bem, vamos procurar o gabarito? 90 quilômetros, letra D de dado. Aí está, vou aparecer de novo aqui para organizar as ideias. Veja, eu quero a maior distância em quilômetros. A maior distância em quilômetros, tá bom. Então, primeiro eu vou usar um comprimento de onda que me dê a menor perda por quilômetro. Eu investiguei e vi que com esse comprimento de onda ali, ó, de 1,5 micrômetro, eu tenho uma perda mínima de 1 decibel por quilômetro. Então, eu vou usar essa perda mínima. Porque aí, o que vai acontecer? Eu vou conseguir uma maior distância. Mas não é só isso, não. Vinculada a essa maior distância, certo? Eu posso perder, escute, quanto no máximo? Lembrando que eu não posso transmitir mais do que 100 e não pode chegar lá menos do que 10, senão é retransmissão. Então eu vou usar uma perda máxima de 90 decibéis. Para comprimento de onda que eu estou usando, cada quilômetro perde 1 decibel. Como eu posso perder no máximo 90, que foi o raciocínio que eu criei, transmitindo 100, chegando 10, 1 decibel por quilômetro, 90 decibéis, 90 quilômetros. Tá aí uma questão bem interessante. E eu desejo que você tenha um excelente estudo. Até a próxima aula. Um forte abraço.